Vamos imaginar uma batalha que desafia a lógica. De um lado, o pecado do orgulho em pessoa e o assassino mais letal do tempo. Do outro, um tirano que comanda a noite e o rei indiscutível das maldições. Bora mergulhar de cabeça nessa análise para ver no que isso dá. Pois é, essa frase resume perfeitamente o que a gente tem aqui. São personagens de mundos completamente diferentes, com escalas de poder que nem se comparam. Então, como é que se analisa uma luta dessas tão absurda? A gente precisa estabelecer algumas regras. Beleza, o palco tá montado. Uma arena totalmente neutra para ninguém ter vantagem de terreno. Mas, presta atenção no detalhe mais importante aqui. O horário, próximo ao meio-dia. E olha, essa escolha não foi nem um pouco aleatória. É o fator que já começa a selar o destino de um dos lutadores antes mesmo da luta começar. Agora, vamos dar uma olhada nas peças desse xadrez cósmico. 4 guerreiros lendários, cada um com um poder que sozinho já dobra as leis da realidade. Mas a pergunta de verdade é, como eles funcionam em equipe? O mais interessante aqui nesse quadro é a gente pensar na sinergia. Sabe, a dupla Scanor e Hit funciona como um martelo e um bisturi. Um é força bruta esmagadora, o outro é precisão cirúrgica e letal. Já do outro lado, Dio e Sukuna são a janela e a guilhotina. O Dio para o tempo, abrindo a janela de oportunidade, e o Sukuna vem com a guilhotina, uma área de ataque devastadora para finalizar o serviço. Duas estratégias bem mortais, né? E olha só que curioso. A primeira grande disputa dessa batalha não seria na troca de socos. Seria, na verdade, uma guerra pelo domínio do próprio conceito de tempo. Dois mestres da manipulação temporal, um de frente para o outro. De um lado, a gente tem o The World do Dio, que simplesmente congela o tempo por 9 segundos inteiros. Do outro, o salto no tempo do Hit. Mas a questão aqui não é qual técnica é mais estilosa, e sim a disparidade colossal entre os universos. A escala de poder de Dragon Ball Super é, ordens de magnitude maior que a de Jojo. É outro patamar. Então, vamos lá, o ponto crucial é o seguinte. Dio grita The World e para o tempo. No universo dele, tudo congela. Só que para o Hit, com poder forjado num universo com deuses da destruição, aquilo é só uma leve anomalia, algo que ele consegue perceber. A velocidade dele é tão absurda que ele se move dentro do tempo parado. Ou seja, para o Dio, no instante em que o tempo volta a correr, a luta já acabou. O Hit já vai estar no ponto cego dele, aplicando um golpe fatal que o corpo de vampiro do Dio simplesmente não aguentaria. E assim, a primeira grande ameaça é neutralizada. E como se essa disputa pelo tempo já não fosse o bastante, a gente chega agora no counter mais básico, mais direto e mais brutal que poderia existir num confronto. Uma fraqueza existencial contra a personificação de um poder. Isso é uma regra quase que universal em qualquer história, né? E pro Dio, essa regra não é só uma fraqueza, é uma sentença de morte. Porque o oponente dele não usa a luz do sol, ele é o próprio sol. E vamos deixar isso bem claro. A habilidade do Scanor, o Sunshine, não é uma magiazinha de luz. É a personificação literal de um sol. A simples presença dele no campo de batalha perto do meio-dia já começaria a cozinhar o Diago, a desintegrar o corpo dele. Por natureza, o Scanor é o predador supremo do Diago, não tem nem o que discutir. Isso aqui é o checkmate. Um Cruel Sun não é só um ataque, é a criação de um sol em miniatura que transforma a arena inteira num verdadeiro inferno de calor e luz. Para um vampiro como o Dio, não tem para onde correr, não tem como se defender, é aniquilação instantânea e total. Bom, com a principal ameaça temporal neutralizada e a fraqueza elemental do Dio sendo explorada ao máximo, o resultado dessa batalha se torna, francamente, uma conclusão inevitável. Então, vamos só recapitular os porquês para ficar bem claro. Primeiro, o hard counter elemental. A simples existência do Scanor anula a existência do Dio. Ponto. Segundo, a disparidade de universos. O Hit opera num nível de velocidade e poder que está simplesmente fora da compreensão dos oponentes. E terceiro, a sinergia perfeita entre o martelo e o bisturi, uma combinação que não deixa a menor brecha para a reação. E os números aqui refletem exatamente essa análise. É uma probabilidade de vitória esmagadora para a dupla Scanor e Hit. Com o Dio fora de combate desde o começo, a luta vira um 2 contra 1. E aí, nem mesmo a genialidade tática do Sukuna com seu domínio malevolente seria o bastante. Contra a invulnerabilidade do Scanor no auge do poder, no modo The One, que poderia simplesmente andar através dos cortes, e a velocidade assassina do Hit, o Rei das Maldições acabaria sendo atropelado pela força bruta e pela precisão. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Nesses confrontos de universos,
O que realmente decide o vencedor? É a força bruta? A estratégia mais inteligente? Ou, como a gente viu aqui, às vezes a vitória é decidida pela simples e brutal sorte de quem é o seu oponente? Fica aí a pergunta sobre o que de fato significa ser poderoso.